Em uma distribuição normal, né, quando a gente está estudando ali as estatísticas, principalmente a gente vai olhar distribuições de dados, né, a gente vê que o valor mais frequente, né, é o ponto mais alto da curva, né, ali. Em outras palavras, a gente chama que é simétrico, né, o que significa que foi para ambos os lados do ponto, né, e o formato resultante é semelhante a um sino, né. Então o pessoal geralmente fala curva de um sino. Por isso essa distribuição é frequentemente chamada de curva de sino, né? Então uma curva de sino é tão comum que é tecnicamente chamada de distribuição normal, né? Mas existem também outras distribuições, né? Como nós podemos ver aqui. Essas aqui são as mais comuns, né? Para cada uma delas as estatísticas resumidas, né? Como média, moda, mediana, serão alteradas no caso, né? Por exemplo, a média ela é afetada por valores discrepantes, né? Isso quando a gente está estudando resumo de dados, né? A gente vê muito essa questão. Ou valores extremos também no caso, né? No entanto, a mediana ela já não é, né? Porque a gente já tem uma ordenação no cálculo. Então, portanto, né, em uma distribuição assimétrica, esses valores eles serão diferentes, ao contrário da distribuição normal ou simétrica, né, onde a média e a mediana são muito próximas. À medida que você se familiarizar com essas estatísticas, a gente pode identificar uma distribuição não normal revisando as estatísticas em vez de um histograma, né? E frequentemente a gente vai precisar testar para ver o quão normais os dados são mesmo, né? Mesmo que você possa ver claramente uma curva em forma de sino, há dois aspectos matemáticos em uma distribuição normal, né? O primeiro é quantos dados se inclinam ou se distorcem em relação ao valor mais frequente, né? E isso é mostrado, né, quando nós estamos ali utilizando visualizações, né, no caso. E outra coisa também é considerar o cálculo de assimetria e curtose, né? É o que nós vamos ver aqui no cálculo de planilhas hoje, tá bom? Então, vamos ver aqui sobre o primeiro caso, que é analisando, né, analisando a poupança, no caso. Então aqui a gente vai trabalhar nesse dataset, né, que é útil utilizar o histograma quando a gente quer visualizar a distribuição de um conjunto de dados, né? E ele agrupa cada observação em um bin, né, que seria uma barrinha, tá? E reduz as informações, assim como uma média, mas não a único valor, né? Então aqui a gente pode calcular a moda, né, ou modo. Eu considero o meu intervalo, fecho parênteses, e aqui o nosso desvio padrão, né, como nós já aprendemos no vídeo anterior, tá? Então, se você não viu, volta aí um vídeo atrás, né, e dá uma olhadinha. E aí temos aqui as nossas estatísticas resumidas, tá? Então, se eu inserir aqui novamente, né, um gráfico, a gente tem aqui o nosso histograma. A gente vê que ele está praticamente bem simétrico, né? Ó. O que significa que a média, né, ela está próxima ao bin central, né? No caso do histograma. Bom, um banco ele mede a retenção de cada cliente, né? Que mede quanto tempo um cliente permanece na empresa, né? Essa métrica, por exemplo, né, de retenção, ela pode ser utilizada para mensurar o quão saudável essa instituição é, né? Há muitos custos associados à aquisição e abertura de novas contas, né? Eu já até inclusive gravei um vídeo sobre taxa de churn, né? Então, se você achar interessante, pode visualizá-lo aí no canal. Mas é aquele negócio, né? Muito mais útil, na maioria dos cenários dos negócios, né? Você reter cliente do que você captar novos clientes, né? Dependendo do modelo de negócio, sai muito mais caro. Então aqui eu posso calcular a minha média, né, do meu dataset, no Enter, e a minha mediana, né, meu valor médio. Bom, será se é simétrico, assimétrico, quão dispersos é a distribuição desses dados aqui? Então a gente pode inserir
nosso gráfico aqui. E a gente vai dar uma olhadinha aqui nesse histograma. A gente pode ver que aqui, né, a média e a moda, né, ó, esses ambos dados aqui, média e moda, elas são bem diferentes, né? Então, o nosso histograma, ele parece diferente, né, do formato simétrico da coisa. Alguns bancos também compram informações de terceiros, né, para auxiliar no marketing. Por exemplo, algumas doações para organizações sem fins lucrativos, elas são disponibilizadas publicamente. Um banco ele pode comercializar serviços bancários adicionais para esses clientes provavelmente abastados. Esses dados de exemplo, eles têm um identificador do domicílio associado a dados de terceiros, de exemplo para doações públicas, né? E vamos nos concentrar na moda e no desvio padrão, né, aqui, como se espera que os dados sejam um proxy para a riqueza, já que a maioria das pessoas não faz doações, né, não fazem doações. Essas estatísticas descritivas elas podem ajudar você a entender a distribuição antes de criar outro histograma. Então vamos dar uma olhada aqui no nas nossas estatísticas resumidas, né, vamos completá-la. E também aqui o nosso desvio padrão. Desvio patch. Bom, percebemos que a moda, né, é o valor zero, ou seja, muito distante da média e da mediana, e nós temos um desvio padrão ainda maior comparados, né? Então o que mostra que o desvio das informações realmente elas são muito altas, né? Obviamente que isso aqui não vai, já tem uma ideia, acredito que você também, que não vai dar uma distribuição nada simétrica, né? E quando a gente insere aqui o nosso gráfico, ok? Deixa eu trazer ele mais para cá para a gente interpretá-lo. A gente, como suspeitou, né? Esses dados eles têm apenas uma cauda, que seria essa aqui. Né? O grande desvio padrão pode ser uma pista, né, para esse tipo de distribuição, por exemplo. Então, a gente já tem essa noção. Mas vamos revisitar os dados aqui da poupança, né? E anteriormente a gente notou que os valores médios e medianos, né, eram quase iguais. De fato, né, que é muito próximos, né, médio e mediano. Realmente dois dígitos ali, média de uma informação para outra. O que faz ele se assemelhar a uma curva de sino, né? Então agora a gente precisa usar estatísticas, né, para verificar se a distribuição é aproximadamente simétrico ou normalmente distribuído, tá? Para isso a gente pode calcular a assimetria e a curtose, tá? Então, o que é a curtose? Bom, a curtose ela mede o comportamento das caudas, né? Identifica como os valores eles se concentram em torno da média e como se afastam dela nas caudas, tá? Então, a gente pode utilizar o CURT aqui para identificar a curtose de um conjunto de dados, né? E ele fala, calcula a curtose de um conjunto de dados que descreve a forma particular, o achatamento desse conjunto, né? Então, deixa eu incluir aqui o meu intervalo. Opa! Então a nossa curtose foi de menos 0,19 e a minha assimetria, né, aqui a gente vai conseguir utilizando a forma Skilper. E aí a gente tem que a nossa curtose de menos 0,19 e a assimetria de 0,24. Com a assimetria curtose abaixo de 2, né, aqui, como eu destaquei, as estatísticas elas podem comprovar que esses dados eles são de fato bem normais, tá? Então é interessante que a gente tenha, né, sempre esse exercício de utilizar e ver a visualização das distribuições de dados, né? Para a distribuição de dados de uma variável é muito bom utilizar o histograma, porque ele vai te dar uma ideia dessa distribuição, e você também pode utilizar aqui a curtose e a simetria para ver também essa questão de normalização. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.